Salve, salve, galera! Tranquilo, professor Eduardo do JUP, mais uma vez aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PA e PG. Tá? Algumas pessoas entraram em contato comigo, pedindo algumas dúvidas, pedindo para eu fazer uma revisãozinha de PA e PG. Então minha ideia é que eu não vou dar uma aula super explicativa, né, com exemplos e tudo mais, só vou fazer um resumão da ideia, dar o conceito do que é uma PA e PG, para te auxiliar aí de uma maneira um pouco mais prática, talvez, nos seus exercícios, seja para concurso, seja para vestibular, enfim, não importa qual área você esteja estudando, a PA e PG é sempre a mesma, o conteúdo é sempre o mesmo, tá bom? Então, para começar, vou passar aqui as nossas propriedades e comentários sobre a PA. O que é a nossa PA? É uma progressão aritmética. Tanto a PA quanto a PG, elas estão dentro da parte de sequências de matemática, que está também incluso dentro da parte de raciocínio lógico matemático. Então, se você é frequentador assíduo do vestibular, frequentador assíduo é um pecado falar isso, né? Ninguém é frequentador assíduo, né, do vestibular. Mas se você está prestando vestibular, não se preocupe com isso que eu vou falar agora, que para vocês vem bem especificado apenas PA e PG. Não tem muita relevância isso aqui. Agora, para quem é concurseiro, para quem está aí prestando, seja concurso do Brasil, seja INSS, seja PF, seja, enfim, qualquer área de concurso público, isso daqui pode vir tanto dentro da parte de um edital de matemática, específico como matemática, ou pode vir dentro da parte de raciocínio lógico matemático, lá dentro de sequências. Dentro de sequências, nós temos as sequências lógicas e as sequências que eu costumo dizer que são aquelas sequências com um padrão matemático, que é a nossa PA e PG. Então, uma sequência lógica é aquela que você não precisa necessariamente utilizar uma fórmula, igual a gente vai estar vendo aqui. Às vezes é um desenho, né, aquelas sequências de desenho que a gente vê muito em teste de QI. Qual que é a figura que melhor completa a sequência dessas figuras? Pode ser sequências lógicas envolvendo alfabeto, envolvendo cores, enfim. Sequência lógica vai muito da criatividade do cara, então não é o nosso objetivo aqui. Então, dentro dessas partes de sequências, a gente tem essas duas que se encaixam dentro de um padrão, de uma regularidade matemática, a qual a gente consegue estabelecer fórmulas, relações, para encontrar próximos termos, encontrar alguns valores numéricos dentro dessa sequência. Tá bem? Então, a primeira delas é a PA, que é a nossa progressão aritmética, que o que identifica essa PA é que a cada termo a gente soma uma determinada constante. Então, a cada termo, somamos uma constante, que a gente vai chamar de razão. Chamada razão, e vamos denotá-la por um Rzinho minúsculo. Então, o exemplo mais clássico, mais óbvio que a gente tem de uma PA é essa daqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Por que isso aqui é uma PA, então? Porque a cada termo, olha só, para o 2 chegar no 4, eu somei 2. Para o 4 chegar no 6, eu somei 2. Para o 6 chegar no 8, eu somei 2. E assim por diante. Tá certo? Então, a cada termo, eu estou somando uma constante. Ou seja, esse valor em que a gente acrescenta termo a termo, ele não muda. É sempre o mesmo. Por isso que a gente chama de constante, que no caso é a nossa razão. Tudo bem? Então, a cada termo, a gente sempre vai estar adicionando o mesmo valor. Esse valor que a gente adiciona, ele pode ser positivo, negativo, pode ser nulo. Tá? Já vou fazer a classificação dele. Agora, mais que isso, tendo essa ideia de que a cada termo a gente está adicionando o mesmo valor, a gente já consegue encontrar a nossa primeira relaçãozinha de PA. Então, se eu tenho aqui, de uma forma genérica, a nossa sequência AN, onde a N é 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, e assim por diante, até um AN qualquer, onde, obviamente, cada um desses subíndices corresponde à posição que o número está ocupando dentro da sua sequência.
E essa posição é muito importante, importa para nós, porque se eu inverter o terceiro com o quarto termo, grande chance de eu já deixar de obter uma PA. Tudo bem? Já perde a minha característica da sequência, da minha progressão aritmética, porque necessariamente isso aqui tem que ser satisfeito. Tá? Se isso não acontece, a gente não está falando de uma PA e automaticamente nada dessas relações que a gente está trabalhando, vai trabalhar, não podem ser aplicadas se não for uma PA. Tudo bem? Então, uma vez que essa definição acontece, nós temos aqui as ordens, as posições de cada termo dessa sequência, e sabendo que para o A1 chegar para o A2, eu adicionei uma razão, para o A2 chegar no A3, eu adicionei uma razão, e assim sucessivamente, a gente já pode mostrar, ou já pode intuitivamente entender que a razão ela é a diferença entre dois termos consecutivos. O posterior menos o anterior. Olha só, 4 menos 2 dá 2. 6 menos 4 dá 2. 8 menos 6 dá 2. 10 menos 8 dá 2. 12 menos 10 dá 2. E assim sucessivamente. Então, indiferente de quais valores você tenha, isso aqui sempre vai acontecer. Quando eu pegar o A2 menos o A1, vai ser a mesma coisa se eu pegar o A3 menos o A2. Que é a mesma coisa se eu pegar o A4 menos o A3. Que é a mesma coisa se eu pegar um AN qualquer menos o termo anterior a ele. Não importa quem seja. Ah, professor, eu tenho o 100º termo e o 99º. Beleza, o 100º menos o 99º vai te dar o valor da razão dessa sequência. Então, aqui nós já temos a nossa primeira relaçãozinha de PA. Claro que você não vai aplicar todos, né? Você vai escolher um. Basta você ter dois termos consecutivos, que já é o suficiente para você encontrar o valor dessa razão. Beleza? Seguindo essa ideia, já que a gente está falando um pouquinho da razão, se essa razão ela é positiva, significa que a nossa PA ela é crescente. Nós temos uma PA crescente. Caso a nossa razão seja nula, temos uma PA constante. E caso a nossa razão seja menor que zero, é porque a nossa PA ela é decrescente. Então, só um exemplozinho aqui para cada uma. Se eu pegar, vamos supor, uma razão igual a 5, um A1 igual a 2. Então, nós temos aqui a nossa sequência. 2, 2 com 5 dá 7, 7 com 5 dá 12, 12 com 5 dá 17, 22 e assim por diante. Tá aí, ó. Razão 5, ou seja, 2 para o 7 aumentou 5 unidades, 7 para o 12 aumentou 5 unidades e assim sucessivamente. O primeiro termo era o 2 e a partir com simplesmente essas duas informações é o suficiente para construirmos a nossa sequência. Como a minha razão é 5, que é um valor maior que zero, perceba que a cada termo os valores estão aumentando, por isso que ela é chamada de crescente. Se eu colocar a razão igual a zero, não tem graça nenhuma. Pode escolher o A1 que você quiser, sei lá, 10. Então vai ficar 10, beleza, meu A1. 10 mais 0 dá 10. 10 mais 0 dá 10. E assim por diante. É só para a gente saber que existe. Dificilmente você vai ver isso aqui em alguma prova, mas só para a gente completar a nossa classificaçãozinha. Caso ela seja negativa, vou colocar aqui a razão igual a menos 3 e o A1 igual a, sei lá, a 34. Então, caso essa razão seja negativa, significa que a nossa PA vai ser decrescente, ou seja, termo a termo os valores estão diminuindo. Né? Não preciso de muita explicação para a gente concluir isso. Então, eu começo aqui com o 34. 34 com menos 3 vai para 31. 31 com menos 3 vai para 28. 28 com menos 3 vai para 25. E assim sucessivamente. Perceba que a cada termo, conforme a gente caminha para mais, né, como vai aumentando as posições dos termos dessa sequência, os valores deles estão diminuindo devido à característica decrescente. Beleza? Tranquilo? A parte principal que nós temos em uma PA é aquilo que mais, não vou dizer que mais chama atenção, né? Mas que mais salva a gente
uma prova, numa questão que envolve progressões aritméticas, é o nosso famoso termo geral. Como é que a gente chega nesse termo geral? Se você tem dificuldade para decorar fórmulas, por exemplo, como eu, dá para, com o raciocínio, com a ideia de uma PA, você consegue sempre chegar nesse termo sem muito esforço. Tá? Aí vai do seu critério. A ideia da PA é a seguinte: eu preciso de um ponto de partida. Eu preciso ter um primeiro termo. Né? Se eu estou falando de sequências, não adianta eu falar o termo zero. Não faz sentido nenhum. Como você vai construir uma sequência que tem zero termos? Não tem como. E muito menos termos negativos. Né? Presta atenção que eu não estou falando dos valores desses termos. Eu estou falando da posição. Não tem como falar, eu quero o termo que está na posição menos 3. Não tem como, porque você não consegue construir isso daí. Então, a partir do momento que a gente precisa construir, no mínimo eu preciso de um A1. E aí, o A1 é o próprio A1. Né? Eu preciso de um start. É esse cara. Já quando eu penso no A2, quem que é o A2? Pela nossa definição, ele é o termo anterior adicionado de uma razão. Tá aqui, cheguei no meu A2. Se eu pensar no meu A3, quem que é o meu A3? Ele é o termo anterior adicionado de uma razão, que é o A2 mais a razão. Só que perceba que o meu A2 ele é A1 mais R. Então, se eu pegar esse cara aqui ó, e enfiar no... Cuidado. Enfia no A2 aqui embaixo. Ó. A2 é A1 mais R. Então, vou trocar por esse cara aqui. Então, vai ficar A1 mais R mais R. Perceba que esse carinha que está entre parênteses aqui ó, é o meu A2 que eu substituí. E aí, nós chegamos em A1 mais R com R, 2 R's. Beleza. Seguindo essa ideia, quando nós vamos para o A4, o que é o A4? É o termo anterior mais a constante. Só que o termo anterior, que é o A3, ele é A1 mais 2 R's. Então, ó, A1 mais 2 R's mais R. Ou seja, A1 mais 3 R's. Perceba que esse meu A3, eu substituí aqui. Ó. Fazer mais um, para fechar essa ideia. Quem que é meu A5? O A4 mais R. Só que o A4, nós já descobrimos que é A1 mais 3 R's. Com mais esse R, é A1 mais 4R. Perceba que, mais uma vez, peguei o que nós encontramos na equação anterior e substituí aqui onde eu estava precisando. Chegamos aqui no A1 mais 4R. Preciso ficar fazendo isso aqui eternamente? Claro que não. Se eu quero para um termo qualquer, um AN, seja N a posição que você queira, como que eu posso escrever ele então? Um A1 mais... Agora perceba que se eu estou no quinto termo, eu preciso de 4 razões. Se eu estou no A4, eu preciso de 3. Se eu estou no A3, eu preciso de 2. Sempre uma unidade a menos. Então, se eu estou no AN, N menos 1 vezes a razão. Então, está aqui a nossa quantidade de razões que a gente precisa e automaticamente nós acabamos de definir o nosso termo geral da PA. Então, o termo geral de uma PA é a N, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a quantidade de razões que você... vezes a razão, perdão, que você tenha para essa sequência. Então, só um exemplozinho para isto. Se eu pegar aqui a 4 de A1 e 3 de razão, então vai 4, 7, 10 e assim por diante. Eu quero descobrir lá quem que é o meu 37º termo. Quem que é o cara que está lá na posição 37? Professor, eu posso construir um por um? Pode. Pode sim. Você pode sair daqui, ó, 13, 16, 19, 22, 25 e vai. Uma hora você vai chegar no seu A37. Aí você tem que ver o que é viável para você. Se você está em casa, né, de bermuda, chinelo, uma cerveja estampada do lado, um pingo de ouro do outro lado, né, assistindo Casa de Papel, você tem tempo suficiente para fazer isso. Né? Agora, se você está numa prova, concurso, sei lá, Banco do Brasil, por exemplo, que está perto da gente aí,
Concurso do Banco do Brasil, em média 3 minutos por questão. Aí o cara chega lá e te coloca o 37º termo. Você vai sair construindo um por um só para... Não precisa, né? Se bem que às vezes no concurso você também tem um pingo de ouro, né, do lado. Você só não tem a cerveja, mas enfim. Pelo termo geral, ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem que é meu AN? AN é quem eu quero descobrir nesse caso aqui, ó, meu 37. Então, meu A37 é igual ao A1, que vale 4, mais... Quem que é meu N? 37. No lugar do N não entrou 37? Então, meu N vale 37. 37 menos 1, 36, vezes a razão. Quem que é minha razão? Minha razão é igual a 3. Então, vai ficar 4 mais 36 vezes 3. Devia ter colocado um valor menor, né? 6 vezes 3 dá 18, vai 1, 9, 108. 108 com 4, 112. Tá aí. O nosso 37º termo será o 112. Beleza? Então, só uma aplicaçãozinha aí do nosso termo geral, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Uma observação do termo geral é a seguinte. AN é igual a AP mais N menos P vezes a razão. O que significa isto? Professor, você acabou de falar que o termo geral é A1 mais N menos 1. Então acompanha comigo. Esse P é uma posição qualquer que você tenha. Tá certo? Às vezes no meio da sua sequência você tem, sei lá, o A37, igual a gente acabou de calcular aqui, e o cara quer saber quem que é o A60. Só que você não tem o A1. Eu preciso descobrir o A1? Não. Se eu quero descobrir, por exemplo, o A60, basta eu fazer o A37 mais 60 menos 37, que vai dar 23 razões. Então a ideia do termo geral é, esse carinha aqui, ó, não é obrigatório ser o seu A1. Pode ser o termo que você quiser da sua sequência. Para você descobrir um termo à frente dele, é só você fazer o termo que você quer, menos a posição que você tem, vezes a razão. Tá certo? Então pode ser uma posição qualquer, você só tem que lembrar sempre que é isso aqui que manda. Ó. É N menos o cara que você tem. Ó. N menos o cara que você tem. Aqui era 1, ficou N menos 1. Se eu tenho 10, vai ficar N menos 10. Se eu tenho P, N menos P vezes a razão. Tranquilo? Isso às vezes salva a vida da gente, porque é muito comum nas questões eles não nos darem o A1 propositalmente, porque a gente fica fissurado aqui nesse termo geral com o A1, e aí o cara te fala, sabendo que o A7 é tanto, o A10 é tanto, calcule o A18. Você fala, putz, vou ter que descobrir quem que é o A1 primeiro. Não precisa, tá? Você tem, por exemplo, o A10, então o A18 é o A10 mais 8 razões. É só você saber quantas razões você precisa para chegar até o termo que você quer. Algumas propriedades. 3 propriedadezinhas. Para a gente fechar a PA. P1. Eu vou escrever, mas não se atenha a escrita não, porque a escrita fica feia para essa propriedade. Mas só para não falar que a gente não nomeou. A soma dos extremos é igual à soma de 2 termos, ou melhor, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes aos extremos. Eu falei que ia ser feio. Quase dá um trava-língua, né? A soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes aos extremos. O que eu estou falando aqui? Vamos pegar uma sequência qualquer, ó. Pegar uma bem simplesinha. 1, 5, 9, 13, 17, 21. Não errei nenhuma não, né?
4, 4, 4, 4, 4. Vou colocar 25 aqui e 29. Temos aqui uma PA de 8 termos. O que a propriedade nos está falando? A soma dos extremos. Soma dos extremos. 1 com 29. Quanto que dá 1 mais 29? Essa pode deixar que eu sei. Vai dar 30. Beleza. É igual a soma dos termos equidistantes aos extremos. Então, olha só. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Beleza. Equidistante significa a mesma distância. Então, se eu pegar o A2 está a uma posição do A1. Então, esse A2, eu preciso somar ele com quem está a uma posição do outro extremo, que no caso é o A7. Então, quando eu somo aqui, ó, o A2 com o A7, A2 mais A7 também vai dar 30, que é 5 mais 25. Quando eu somar o A3... Nossa, aqui nem parece um 3, né? Quando eu somar o A3 com o A6, porque o A3 está a duas posições do primeiro extremo, o A6 está a duas posições do outro extremo. Então, eles são equidistantes. A3 com A6, isso aqui é 9 mais 21, que também vai dar 30. E se eu pegar o A4 e o A5, que eles também são equidistantes aos extremos, isso aqui também vai dar 30 essa soma, 13 com 17. Professor, isso sempre funciona? Sempre, senão não seria uma propriedade. Mas para qualquer PA, senão não seria uma propriedade. Professor, para qualquer valor de razão? Para qualquer valor de razão, senão não seria uma propriedade. Professor, indiferente do tamanho dela? Indiferente do tamanho dela, senão não seria uma propriedade. Tá certo? Quando eu falo propriedade, é porque eu estou falando que serve para qualquer um. Não importa se é positivo, negativo, fração, grande, pequeno, número chato, número bonito, número que você quiser. Se é uma PA, esta propriedade sempre vai funcionar. Tá bem? Só um detalhe. Se eu acrescentar mais um termo aqui, a gente passa a ter uma quantidade ímpar. Né? Aqui nesse caso nós temos 8. Então se eu colocar mais um, nós vamos ter 9 termos, por exemplo. E aí a gente vai ter um carinha que vai sobrar aqui no meio, vai ter um termo central. Aí é só você fazer ele mais ele mesmo, que vai continuar, a propriedade vai continuar sendo válida, porque daí o termo central ele está equidistante aos dois extremos ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então é ele mais ele mesmo, também vai bater o mesmo valor desses parzinhos que a gente vem encontrando aqui. Tranquilo? P2. Nossa segunda propriedade diz que ABC são 3 termos consecutivos em PA, C e somente C, A mais C dividido por 2 for igual a B. Ou seja, a média aritmética das pontas, né, é igual ao termo do meio. Vou até usar isso aqui como exemplo. Ó. Se eu pegar 13, 17 e 21. São 3 termos consecutivos que estão em PA aqui do exemplo anterior que eu fiz. De acordo com a nossa propriedade, o 13 está fazendo o papel do A, o 17 está fazendo o papel do B e 21 está fazendo o papel de C. Então, se eu pegar A mais C e dividir por 2, tem que dar B. Vamos ver se isso aqui é verdade. 13 com mais 21 dividido por 2, 13 com 21 dá 34. 34 dividido por 2, 17, que é o nosso termo do meio aqui, que é o nosso valor de B. Tá bem? Então, da mesma forma, professor, vale para quaisquer 3 termos consecutivos de qualquer PA que eu tiver? Sim, sempre vai valer, porque é uma propriedade, sempre acontece isso. P3 é a soma dos N termos de uma PA. Não vou demonstrá-la,
Se alguém tiver curiosidade depois, pode me procurar. Mas seria legal vocês tentarem fazer, né? Mas num outro momento, com mais calma, com mais paciência, a gente pode fazer a demonstração. Hoje não vou fazer não. Sn é igual ao primeiro termo mais o último termo, vezes essa quantidade de termos que você está adicionando, dividido por 2. Um exemplozinho. Vamos pegar essa daqui, ó. Deixa eu apagar aqui em cima. Vou pegar essa sequência aqui mesmo. Nesse caso, nós temos 8 termos. Então, a soma desses 8 termos vai ser o A1 mais o A8, vezes a quantidade de termos, que é 8, que é o meu valor de n, dividido por 2. Meu A1 vale 1, mais meu A8 vale 29, vezes 8, dividido por 2. 1 mais 29 dá 30, 30 vezes 8 dividido por 2. 8 por 2, isso aqui dá 4, né? 30 vezes 4, 120, se não errei na continha. Tá certo, né? 8 por 2, 4. 30 vezes 4, 120, tá aí. Que é a mesma coisa, se você quiser conferir, pega a sua calculadora. 1, mais 5, mais 9, mais 13, mais 17, mais 21, mais 25, mais 29. Você vai chegar na mesma resposta. Tá bem? Professor, eu posso fazer então, em vez de aplicar a forma, ter que ocupar espaço do HD com essa relaçãozinha, eu posso sair somando todo mundo? Pode. Por isso que chama-se soma dos n termos. Você vai somar. Só que a história que eu estava te contando. Aqui a gente fez com 8 termos. Bacana. Chega na prova, o cara pede a soma dos 300 termos. Aí você não tem calculadora, você não tem rascunho, haja carteira para ficar escrevendo. Não vai funcionar. Né? Não, acredito eu que não vai dar bom. Beleza? Encerrado PA. Vou dar um limpa no nosso caderno aqui para a gente falar de PG, que é tudo muito parecido, é análogo. O que a gente faz para PA, a gente também faz para PG. Só muda um pequeno detalhe. Então eu comecei falando aqui que PA é uma sequência numérica, e que a cada termo a gente soma uma mesma constante, a gente soma o mesmo valor. Bacana. O que é a PG então? A PG também é uma sequência numérica, onde a cada termo a gente vai estar multiplicando. Essa é a diferença. PA você soma, PG você multiplica. Então PG é uma sequência numérica onde a cada termo multiplicamos por uma constante a fim de encontrar o próximo termo. Obviamente que essa constante também recebe o nome de razão. Isso aqui também é a nossa razão. Só que agora, só para diferenciar da PA, eu vou chamar de quê? De consciente. Consciente não, de quociente. Tá? Só para diferenciar mesmo. Se quiser até chamar de outra letra, também não tem problema. Então, se eu tenho aqui um exemplo de PG. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim por diante. Tá aqui o exemplo mais clássico de uma PG para nós. O que aconteceu? Do 1 para o 2, multipliquei por 2. Do 2 para o 4, multipliquei por 2. Do 4 para o 8, multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. E assim sucessivamente para sempre, toda a vida, mais 6 meses. Sempre você vai estar multiplicando por 2 para manter, para respeitar essa PG. Agora observa aqui. Se eu fizer o caminho contrário, 64 dividido por 32 dá 2. 32 por 16 dá 2. 16 por 8 dá 2. 8 por 4 dá 2. 4 por 2 dá 2. 2 por 1 dá 2. Sempre tá dando o mesmo valor. Por quê? Porque você sempre multiplicou por uma mesma constante. Se é constante, tem que dar o mesmo valor. Com isso, a gente encontra a nossa relaçãozinha da razão.
Então aqui a razão da PG a gente encontra como? O quociente, a operação inversa. Né? Lá na PA a gente já estava adicionando, aí o oposto é a subtração. Por isso que a gente encontrou a razão subtraindo, fazendo a diferença entre os dois termos consecutivos. Aqui a gente multiplica, operação inversa, divisão. Então A2 dividido por A1 é a mesma coisa que o A3 dividido por A2, que é a mesma coisa que o A4 por A3, que é a mesma coisa... Nossa, meus três não tem saído legal, né? Peço perdão. Que é a mesma coisa que um termo qualquer dividido pelo seu anterior. Sempre assim. Fechou? Seguindo a mesma ideia, se tentar fazer na mesma ordem que eu fiz para PA, se a minha PG, que agora aqui vai mudar um pouquinho, já ia cometendo um equívoco. Se a minha PG ela é crescente, significa que a gente pode ter um A1 maior que 0 e a razão maior que 1. Ou nós podemos ter um A1 menor que 0 e a razão entre 0 e 1. Tá? Já vou fazer um exemplozinho aqui. Se minha PG é decrescente, eu também tenho duas situações para que isso aconteça. Eu posso ter um A1 maior que 0 e a razão entre 0 e 1, ou eu posso ter um A1 menor que 0 e a razão maior que 1. Mas a PG também pode ser constante. Quem que é o elemento neutro da multiplicação? Muito bem, daqui eu ouvi vocês respondendo. Quando o seu elemento é 1, então qualquer coisa que eu multiplico por 1, sempre vai dar ele mesmo. E a PG também ainda pode ser alternada, ou oscilante, como você preferir. Isso vai acontecer quando a sua razão for negativa, quando ela for menor que 0. Vou fazer apenas um exemplo para essa daqui. A primeira é muito óbvio, né? Se o seu A1 é positivo e sua razão é maior que 1, por exemplo, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. 54, 108. E assim por diante. 108 não, perdão. 54 vezes 3 vai dar 12, vai 1, 162. E assim por diante. Então é óbvio que a cada termo você está crescendo, você está aumentando. Isso aqui também é um exemplo de uma PG crescente. Tá? A cada termo a gente está aumentando os valores. O que geralmente gera dúvida é esse segundo caso. Quando eu tenho um A1 negativo, vou pegar aqui menos 2 e uma razão entre 0 e 1. Vamos colocar como exemplo, esse aqui é o exemplo dessa segunda situação. Aqui, ó. Colocar minha razão igual a meio. Então meu termo é menos 2, vezes meio dá menos 1, vezes meio dá menos meio, vezes meio vai dar menos 1 quarto, menos 1 oitavo, e assim por diante. Só professor, mas aí complica, porque todo mundo é negativo, então é decrescente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Não é porque é negativo que é decrescente. Para ficar um pouco mais claro, joga essa galera numa reta. Tem aqui o 0, meu A1 que é menos 2. Quando eu multiplico por meio, eu vou encontrar a metade dessa distância. Então vai dar aqui, ó. Meu A2 vai dar menos 1. Tá aqui. Quando eu multiplicar por meio, vai dar a metade desse cara. Então, meu A3 vai ser menos meio. Tá aqui. Quando eu multiplicar por meio, o meu A4 vai dar a metade desse cara, que é menos 1 quarto. E assim por diante. Então, perceba que se eu estou caminhando da esquerda para a direita na minha reta numérica, eu estou cada vez mais chegando perto de 0. Só que, vindo pela esquerda, para ele, é até uma noçãozinha de limite isso aqui, né? Para quem já é da área de exatas aí. Significa que os nossos valores estão aumentando. Se eu pensar aqui numa régua, você tem aqui 20 centímetros. O 10 vai estar à direita ou vai estar à esquerda? Pelo amor de Deus, não vai falar que vai estar à direita, hein? É óbvio que o 10 está aqui. Né? Como que eu sei? Porque eu sei que daqui para lá está aumentando. Né? Minha régua está aumentando de tamanho. Agora, se eu caminho para a esquerda, diminui. A ideia aqui da reta real é a mesma coisa. Se na sua reta real você está caminhando da esquerda para a direita, é porque os valores estão aumentando. Se está aumentando, é porque está crescendo.
então sua sequência é crescente. E fechou aí, tá bem? Decrescente, mesma ideia. Ó, eu sugiro que vocês façam esses exemplos. Ó. Atribui um valor maior que zero. Escolhe qualquer um. Ah, eu quero o meu A1 igual a 5. Beleza. Pega uma razão entre 0 e 1. Se você escolheu o 5, pega o inverso dele, que vai ficar mais fácil por causa das contas, da tabuada. Pega um quinto, igual eu fiz aqui. Ó. Peguei o 2, joguei meio, para ficar mais fácil de fazer as contas. Ou você pega um A1 negativo e a razão maior que 1, que também você vai ver cada vez mais os valores estão se distanciando de zero à esquerda. Então vai ficar cada vez mais negativo, né? Como se fosse possível falar um negócio desse. Se sua PG é constante, então você tem aqui 3. 3 vezes 1 dá 3. Vezes 1 dá 3. Vezes 1 dá 3. E assim por diante. Ou seja, sempre vai estar dando o mesmo valor, assim como na PA. Aliás, é a única situação em que pode acontecer uma PA ser igual a PG, né? Quando você tem uma constante. Porque aí, se eu posso estar aqui só dando 0, que vai estar dando o mesmo valor, ou posso estar multiplicando por 1, que vai estar dando o mesmo valor. Então é nesse momento em que PA e PG são iguais, né? São os mesmos valores que as compõem. E a PG alternada, basta pegar uma razão menor que 0. Vamos supor que eu tenho aqui 4. E eu quero uma razão igual a menos 2. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 8 vezes menos 2 dá 16 positivo. Vezes menos 2 dá menos 32. Vezes menos 2 dá 64. E assim por diante. Então vai ficar mais, menos, mais, menos, mais, menos. E assim sucessivamente para sempre, toda a vida, mais 6 meses. Beleza? Sempre nessa pegada. Beleza, classificamos PG. Eu ia fazer um exemplo aqui, mas não vou fazer não. Vou deixar para vocês de presente. Tá? Quebra a cabeça um pouquinho aí. Qualquer coisa, mandem perguntas. Nosso termo geral da PG. Seguindo o mesmo raciocínio, preciso de um start, que é o nosso A1. Então, A1 é o próprio A1. Beleza. Quem que é meu A2? É o A1 vezes a razão. Cheguei no meu A2. Beleza? Sempre o termo anterior multiplicado pela constante. Quem vai ser meu A3? Vou ser um pouquinho mais rapidinho agora. Aqui, ó. É o A2 vezes a constante. Mas o meu A2 é A1 vezes Q. Então vai ficar A1 vezes Q, que dá A1 vezes Q quadrado. Bacana. Quem que é meu A4? É o A3 vezes Q. Mas quem que é meu A3? É A1 vezes Q quadrado vezes esse outro Q. Portanto, meu A4 é A1 vezes Q ao cubo. E aí vai ser a mesma ideia lá de PA. Então, adiantando aqui o rolê, se eu tenho um termo qualquer, um AN perdido lá no meio da nossa sequência, eu posso encontrar ele através de um A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E já emendando aquela mesma observaçãozinha que eu fiz na PA, lá naquele cantinho em preto, eu também posso dizer que meu termo geral é quem? É um AP vezes Q elevado a n menos P. Sempre n menos a posição que você tem aqui. Ó. Então isso aqui é o nosso termo geral da PG. O classicão, A1 vezes Q elevado a n menos 1. Se você não tem o A1, você tem um outro termo perdido lá, não tem problema, utiliza ele. Só não esquece de fazer n menos ele para fazer a razão elevada a essa quantidade, a esse valor que você encontrou da diferença dessas duas posições que você está trabalhando. Beleza? Faz demais, não é não? Quase acabando, não desista. Primeira, proprietor. Se você não entendeu, propriedade. Certo? Só não vai falar para um professor de inglês que eu chamei propriedade de proprietor. Nossa P1 também é a mesma ideia lá da PA. Só que agora é o produto dos extremos é igual ao produto
dos termos equidistantes aos extremos. A galera às vezes tem uma dificuldade para entender que produto é multiplicação. Por favor, né? A linguagem também faz parte do nosso aprendizado. Então saibam esses termos, tá? Isso facilita muito quando você pega um livro, quando você pega alguma coisa para ler, para poder estudar. Então toda vez que eu falo de produto, eu estou falando de multiplicação. Eu vou pegar a sequência mais classicona aqui para ficar fácil. E um pouco maiorzinho para a gente poder fazer os exemplos. Fazer até o 128. Então ele fala que o produto dos extremos. Quais são meus extremos? 1 e 128. Então 1 vezes 128, 128. Legal. Se eu pegar 2 vezes o 64, também vai dar 128. Por quê? Porque o 2 está a uma posição do meu primeiro extremo. Assim como o 64 também está a uma posição do outro extremo. Então eles são equidistantes. Se eles são equidistantes, o produto deles é igual ao produto dos extremos. Certo? Se eu pegar o 4 e multiplicar pelo 32, também vai dar 128. Pelo mesmo motivo. O 4 está a duas posições do primeiro extremo, assim como o 32 está a duas posições do outro. Portanto, são equidistantes. O produto deles é o mesmo que o produto dos extremos. E se eu pegar o 8 com o 16, o produto deles também vai dar 128, porque o 8 está a 3 posições, o 16 está a 3 posições, são equidistantes aos extremos. Professor, vale aquela observação se for uma quantidade ímpar de termos? Vale. Se é uma quantidade ímpar, o cara central que te sobrar aqui é ele vezes ele mesmo, que vai dar o produto dos extremos aí, tá certo? Então não tem problema. Aqui aconteceu de dar tudo em parzinho, bonitinho, mas se sobrar um termo central aqui, é ele vezes ele mesmo, que a propriedade vai continuar sendo válida, tá certo? Lembrando que não importa quantos termos você tenha, quais sejam os valores, se é positivo, se é negativo, se é número quebrado, se é número inteiro, não interessa. Se é uma PG, essa propriedade tem que ser válida. Fechou? Segunda propriedade. ABC são três termos consecutivos em PG, C e somente C, B ao quadrado for igual a vezes C. Ou, se vocês preferirem, a B é igual a raiz quadrada de AC. Aí vai do gosto, tanto faz. Vou aproveitar o mesmo exemplo ali anterior. Escolher três termos consecutivos, 8, 16 e 32. 8, 16 e 32. A nossa propriedade está dizendo que 16 ao quadrado é igual a 8 vezes 32. Esse carinha aqui está fazendo o papel do A, esse aqui é o nosso B, esse cara é nosso C. 16 ao quadrado dá 256. 8 vezes 32, vamos ver. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 3, 24. Com esse 1 que foi, 25. Tá aí. Então não importa. Professor, foi válido porque você pegou os três do meio. Não. Poderia ter pegado os três últimos, os três do início, esse 2, 4 e 8, o 16, 32 e 64, enfim. Desde que eles sejam termos consecutivos e estejam em uma PG, essa relação é sempre válida. Bacana? E para fechar, a nossa terceira propriedade de PG, que aí ela vai se dividir em duas, que é a nossa soma. Esta soma, ela pode ser finita
ou ela pode ser infinita. Se ela for finita, não é legal. Por quê? Porque a fórmula é chata e porque as provas também não cobram muito, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando que não vai cair na tua prova. Estou dizendo que normalmente quando é PG, a soma aparece de forma infinita. Mas é óbvio que você tem que aprender isso aqui, porque a gente nunca sabe o gosto do cara. A soma finita, ela é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por 1, por Q menos 1. Essa é a nossa fórmula da soma finita de uma PG. Tá bem? Agora ela pode ser infinita. A soma infinita é muito mais bacana, muito mais fácil da gente trabalhar e é o que geralmente mais aparece. Você só precisa do A1 dividido por 1 menos Q. E acabou aí. Só que aqui tem um detalhe. O módulo da sua razão tem que ser menor que 1. Já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então isso aqui é a nossa fórmula da soma infinita, desde que sua razão, o módulo dela, seja menor que 1. Voltando aqui, eu apaguei, né? Era até o 128, deixa eu refazer aqui, ó. 1, 2, 4, 8, quem que era o próximo? 16, 32, 64, 128. Vamos somar esses termos. Eu tenho 3, 6, 8 termos. Então a nossa soma aqui, ó, soma desses 8 termos vai ser o A1, que vale 1, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 8, menos 1, vezes a razão, menos 1. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. 2 elevado a 8 é 256. 256 menos 1 dá 255. Dividido por 1, 255. Se quiser, pode sair somando 1 por 1 aqui, ó. Você vai chegar no 255. Fechou? Agora eu vou criar uma outra sequência. Vou pegar aqui a mais famosona também. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 e assim por diante. Só que isso aqui é uma soma infinita. Beleza? Aqui nós temos que o meu A1 vale 1 e minha razão vale meio. Então, para aplicar a fórmula, a única coisa que a gente precisa, a soma infinita desses caras vai ser o A1, que vale 1, dividido por 1 menos a razão, que é meio. 1 menos metade dá metade. E 1 dividido por meio, isso aqui é 2. Então quer dizer que, somando 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16, isso tudo vai ser 2. E aí cuidado, né? Como matemática, eu não posso falar que vai ser igual a 2. Isso aqui vai tender a 2. Claro que você não está interessado nisso, porque sua prova você só quer marcar o gabarito. Então, sim, é 2. Tá? Mas se caso você for um pouco mais curioso, perceba que não faz sentido. Se é uma coisa infinita, como que eu vou garantir que isso aqui vai dar 2? Não encaixa muito, né? O instinto nosso fica meio desconfiado. Mas é porque, na verdade, isso aqui é o limite. Eu sei que essa soma nunca vai passar de 2, por isso que a gente acaba falando que vai ser 2. Até porque se você jogar lá na calculadora, a calculadora não é tão esperta como nós, ela vai arredondar e vai te mandar o valor 2 como resposta de toda essa soma, tá bem? Mas aqui, na verdade, é porque o limite dessa soma toda vai ser igual a 2. Só que aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. O que significa minha razão ter que ser menor que 1? O módulo dela, né? Perdão. Significa que minha razão tem que estar entre menos 1 e 1. Então eu posso pegar uma razão menos meio? Posso. Posso pegar uma razão menos 2 terços? Pode. Posso pegar. Posso pegar uma razão 0,9? Posso pegar. O senhor pode pegar uma razão 2 e calcular uma soma infinita? Não, não pode. Tá? Se a sua razão não se encaixa nisso, a sua soma ela explode para infinito. Por exemplo, se eu continuar essa daqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e assim vai. Aí eu já não sei mais. Decora.
perceba que cada vez os números estão ficando maiores. E conforme você caminha, vai chegar em milhões, vai chegar em bilhões, e aí você vai somar tudo isso. Você não consegue estipular um limite para esse cara. Então, se fazer uma observaçãozinha aqui em cima, ó. Se a sua razão for maior que 1, então a sua soma desses infinitos termos vai para mais infinito se o A1 for positivo. Se o módulo da sua razão for maior que 1, perdão. E a sua soma infinita vai para menos infinito se o seu A1 for negativo. Simplesmente isso. Professor, não tem conta para fazer? Não. Como que eu justifico isso? Com cálculo 1 estudando o limite, que aí não é o nosso objetivo aqui. Beleza? Galerinha, então tá aqui uma rápida revisão, né? Não me ative a exercícios, não me ative a exemplos, eu só estava com a intenção aqui realmente de lembrá-los dessas propriedades, dos conceitos de cada um. Pode ser que mais para frente eu faça um aí de exercícios, um pouco mais pegado com foco em alguma banca, em algum vestibular específico, mas aqui a ideia era simplesmente lembrá-los de como funciona PA e PG, tá bem? Espero que tenha gostado, se gostou, deixa aquele like, aquele curtir aí no cantinho, beleza? Muito obrigado, até a próxima e valeu!